Oi, pessoal. Hoje, no meu grupo, vamos estar falando sobre a doença pulpar e periapical e tomamos como referência o capítulo 3 do livro Neville. Pulpite é uma inflamação da polpa dentária. Ele é um tecido com vários nervos e vasos sanguíneos situados no interior do dente. Aqui nós podemos estar vendo um dente normal, onde não possui nenhuma inflamação. E quando nós temos algum dano, nós temos a pulpite reversível, que indica um nível de inflamação pulpar em que o tecido é capaz de voltar normalmente para o estado de saúde se os estímulos nocivos forem removidos, como a cárie ou até mesmo alimentos quentes, frios, doce, ele pode estar voltando ao normal. E também temos a pulpite irreversível, que normalmente se implica em um nível de inflamação mais elevado que se desenvolveu no quadro da polpa dental foi danificado além do ponto de recuperação. E nesse caso, quando chega na pulpite irreversível, o paciente costuma sentir muita dor e, em alguns casos, o paciente pode ficar até noites sem dormir no estágio mais avançado. A necrose pulpar deve-se suspeitar quando o dente não corresponde mais aos testes de sensibilidade. Nele, não recebe mais estímulos nenhum e tem que ser feito tratamento endodôntico. A pulpite hiperplásica crônica é um padrão único de inflamação pulpar. Essa condição ocorre nas crianças e adultos jovens que têm grandes exposições na polpa, no qual o teto dentinário ou a coroa está ausente. Dentes que têm grandes câmeras pulpares, a irritação mecânica e a invasão bacteriana resultam em um nível de inflamação crônica que produz tecido de granulação hiperplásico que se projeta da câmera e frequentemente preenche o defeito dentinário associado. O tratamento e prognóstico. A pulpite irreversível é tratado pela remoção do irritante local. Ocasionalmente, são desejáveis medicações analgésicas. O prognóstico da pulpite reversível é bom se forem tomadas medidas com antecedência suficiente. O estado da polpa deve ser avaliado periodicamente ao longo dos 3 meses, seguindo para garantir a cicatrização tenha ocorrido e que o processo não tenha evoluído para pulpite irreversível ou necrose. A pulpite irreversível e a crônica são tratadas pela extração do dente ou pela terapia de canal radicular, que seria o tratamento endodôntico. Dentina secundária e terciária. A dentina primária, ela é formada antes da conclusão da coroa, no nascimento do dente. A dentina secundária, ela é similar à dentina primária, porém apresenta apenas a mudança na direção dos túbulos dentinários. A dentina terciária, ela é depositada nas áreas de lesão focal. Essa dentina é organizada de forma mais aleatória. Essa formação localizada de dentina pode ocorrer em resposta aos seguintes fatores, como atrito, fratura, erosão, abrasão, cáries, doença periodontal e lesão mecânica por procedimentos dentários e irritações por materiais dentários. Características clínicas e radiológicas. Aqui nós podemos ver o abscesso periapical, onde houve a formação de uma dentina secundária e houve também, acabou que teve uma pequena diminuição também, né, do canal canal pulpar, né, que é a formação da dentina secundária e terciária. Calcificações pulpares. As calcificações pulpares dentro da polpa não são raras, mas a frequência é difícil de determinar. Uma maior prevalência dos cálculos pulpares tem sido relatada associada a uma série de irritantes pulpares crônicos, como atrito, erosão, cáries, periodontite, procedimentos de restauração dental, movimento dentário ortodôntico e lesão dentária. As características clínicas e radiográficas. Nós podemos ver, dentro da câmera pulpar, próxima seta, um cálculo pulpar, onde nós vemos uma massa radiopaca dentro do cono pulpar. As características histopatológicas. Os cálculos pulpares demonstram a massa central amorfa de calcificação irregular, circundada por anéis concêntricos de material calcificado regular. Algumas vezes, uma camada periférica de dentina tubular pode ser aplicada pelos odontoblastos que surgem do tecido pulpar circundante. E o tratamento e prognóstico não é necessário qualquer tipo de tratamento, pois a maioria das calcificações pulpares não está associada a qualquer alteração clínica importante. Granuloma periapical, periodontite apical crônica. O termo granuloma periapical se refere a uma massa de tecido de granulação ou inflamação crônica ou subaguda no ápice de um dente não vital. A formação das lesões inflamatórias apicais representa uma reação defensiva secundária à presença de infecção microbiana no canal radicular. Características clínicas e radiográficas.
A fase inicial da doença inflamatória periapical, periodontite periapical aguda, gera uma dor latejante constante. O dente associado responde negativamente ao teste de vitalidade ou revela um resultado positivo atrasado. A lesão pode ser circunscrita ou mal definida, podendo não demonstrar uma borda radiopaca circundante. Tratamento e prognóstico. As lesões inflamatórias apicais agudas resultam na presença de micro-organismos e seus produtos tóxicos no canal radicular. O sucesso do tratamento depende da redução ou controle dos organismos agressores. Podemos realizar o tratamento endodôntico ou então, nos casos, os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais são benéficos. Cisto periapical. São cavidades patológicas recobertas por tecido epitelial, cujo conteúdo é líquido ou semissólido. Os cistos periapicais são mais frequentes no complexo maxilomandibular e se desenvolvem através de um processo inflamatório apical. As características clínicas e radiográficas. Os pacientes com cistos periapicais não têm sintomas, a menos que haja uma exacerbação inflamatória aguda. Além disso, se o cisto alcançar um tamanho grande, então pode ser observado um inchaço e sensibilidade branda. O movimento e a mobilidade dos dentes adjacentes são possíveis à medida que o cisto aumenta. O dente no qual o cisto originou não responde ao teste pulpar, térmico e elétrico. E o padrão radiográfico é idêntico ao do granuloma periapical. Abscesso periapical é o acúmulo de células inflamatórias agudas no ápice de um dente não vital. As lesões inflamatórias com formação de abscesso pode surgir como patologia periapical ou a partir de uma exacerbação aguda de uma lesão inflamatória periapical crônica. Normalmente costumamos ver uma fístula no ápice dos dentes, com secreção purulenta, e normalmente acontecem em dentes não vitais. Aqui temos algumas características clínicas. Para você identificar se é um abscesso periapical, costumamos colocar um cone de Guta no local da lesão e bater uma radiografia. Assim conseguiremos. O cone de Guta provavelmente vai descer até o ápice do dente, identificando a lesão e concluindo a origem dela. O tratamento desse paciente com abscesso consiste na drenagem e na eliminação do foco da infecção. Esses abscessos associados com o trato fistuloso desobstruído podem ser sintomáticos, mas contudo devem ser tratados. Oi pessoal, dando continuidade à doença pulpar e periapical, agora eu vou estar falando sobre a celulite. A celulite seria uma disseminação aguda e edemaciada de um processo inflamatório. Quando esse abscesso ele não for capaz de estabelecer uma drenagem através da superfície da pele ou da cavidade oral. Pode ser observado a partir de uma disseminação de infecção dentária e ele se apresenta de duas formas perigosas, seria a angina de Ludwig e trombose do seio cavernoso. A angina de Ludwig seria uma infecção do espaço submandibular, se espalha de uma forma muito agressiva, que pode estar causando infecção nesse espaço submandibular, que seria no espaço sublingual e espaço submilioide. E essa infecção ela se propaga rapidamente, podendo causar dificuldade respiratória. Outras características clínicas seriam febre, calafrios, edema lingual, como vocês podem ver na imagem, enrijecimento cervical, disfagia, dispneia e septicemia. Para tratamento, como eu falei que ocorre uma dificuldade respiratória, a gente vai ter que estar fazendo a manutenção das vias aéreas. Vai estar de acordo com a gravidade da obstrução. E aí, dentro da gravidade, a gente vai determinar qual opção vai ser seguida, que as opções incluem apenas uma observação, intubação orotraqueal ou intubação nasotraqueal e até mesmo a traqueotomia. E também o tratamento da infecção com terapia antibiótica intravenosa. Já a trombose do seio cavernoso seria o aumento edemaciado periorbitário com o envolvimento das pálpebras e da conjuntiva. Como vocês podem ver na imagem, unilateral, mas quando não há terapia adequada, a infecção ela pode estar passando para o lado contralateral. E como características clínicas, a gente pode ter febre, calafrio, sudorese, taquicardia, náuseas e vômitos. Para tratamento, seria drenagens cirúrgicas e medicações antibióticas, similar a administrar aos pacientes de angina de Lindley. E agora eu vou estar falando sobre a osteomielite. É um processo inflamatório nos espaços medulares ou nas superfícies corticais do osso que se estende para longe do sítio de envolvimento inicial. Geralmente ocasionada por infecções bacterianas e resulta em uma destruição expansiva do osso envolvido com supuração e sequestro ósseo.
E dentro da osteomielite, a gente tem osteomielite supurativa aguda e osteomielite supurativa crônica. Na osteomielite supurativa aguda, ocorre um processo inflamatório agudo que se espalha pelos espaços medulares do osso. E devido a ocorrer de forma rápida, se torna um tempo insuficiente para permitir que o corpo reaja com a presença desse infiltrado inflamatório. E como sinais e sintomas, a gente tem febre, sensibilidade e tumefação do tecido mole, leucocitose, linfadenopatia. E esses sinais e sintomas eles vão ter duração menos de um mês. A radiografia, como vocês podem ver, ela apresenta uma radiolucidez mal definida, aumento do ligamento periodontal, perda de circuncrição do canal alveolar, a gente não consegue estar vendo nem o canal alveolar, nem o forame mentoniano. E como tratamento, a gente tem como resolver a fonte da infecção, né? Estabelecer drenagem, remover o osso infectado e obter amostra para teste à sensibilidade de antibióticos. Já a osteomielite supurativa crônica é quando a resposta de defesa produz um tecido de granulação, tecido cicatricial denso na tentativa de limitar a área infectada. E aí vai estar ocorrendo um espaço morto. E o espaço morto cercado, ele age como um reservatório de bactéria. E as medicações antibióticas vai ter muita dificuldade em chegar ao local. Como sinais e sintomas, a gente teria tumefação, dor, formação de fístula, descarga purulenta, formação de sequestro ósseo, perda dentária ou fratura patológica. E esses sintomas ele começa a evoluir um mês após a infecção aguda. E como tratamento, a gente tem a remoção de todo o tecido infectado e, em casos persistentes, é necessário a reseção do osso doente, seguido de reconstrução com o enxerto ósseo. A osteomielite esclerosante difusa seria uma infecção bacteriana intraóssea. Ela cria uma massa latente do tecido de granulação inflamado que estimula a esclerose do osso circundante. Como sinais e sintomas, a gente teria a dor, inflamação e graus variados de hiperplasia periosteal, esclerose e radiolucidez. A osteite condensante são áreas de esclerose óssea associadas aos ápices dos dentes com pulpite ou necrose pulpar. Ela exibe um ligamento periodontal espaçado, como vocês podem ver aqui, ou então uma lesão inflamatória apical. Como característica, ocorre nas áreas premolares e molares da mandíbula e a polpa dentária do dente acometido demonstra pulpite ou necrose. Esse dente aqui, por exemplo, a gente percebe que provavelmente está com uma pulpite. Como tratamento, seria a resolução do foco odontogênico da infecção com a terapia endodôntica apropriada ao dente. E se a lesão persistir e a membrana periodontal continuar aumentada, então deve ser considerada a reavaliação da terapia endodôntica. A osteite alveolar seria uma fibrólise prematura do coágulo inicial. E após a extração de dente, geralmente nós sabemos que forma um coágulo sanguíneo no local, né? Que é substituído gradualmente por osso fibrilar grosseiro e finalmente substituído por osso maduro. E aí, na osteite alveolar, ocorre essa fibrinose prematura. Características: o sítio de extração é preenchido inicialmente com um coágulo contaminado acinzentado, que é perdido e deixa um alvéolo ósseo vazio. O diagnóstico é confirmado sondando o alvéolo, que revela osso exposto e extremamente sensível. Como sintomas, a gente tem dor, odor fétido, tumefação e linfadenopatia, geralmente de 3 a 4 dias após a extração do dente. Tratamento seria verificar se há uma ponta de raiz ou corpo estranho e, após excluir essa possibilidade, deve fazer a irrigação com soro morno, seguido de inspeção clínica, prescrever analgésico e prescrever a irrigação domiciliar com clorexidina ou soro. Oi, gente, meu nome é Ana Beatriz, eu vou falar um pouquinho sobre a gengivite. A gengivite é uma inflamação limitada aos tecidos moles ao redor do dente, está diretamente ligada à placa dental. Hábitos como tabagismo, uso de antibióticos, corticoides e ANS também estão ligados à diminuição da resposta gengival à placa. Fatores sistêmicos como mudança hormonal, estresse, dependência química, subnutrição, medicamentos, diabetes mellitus, síndrome de Down e disfunção imunes e envenenamento por metais pesados também podem estar associados à gengivite. Além de fatores locais como trauma dental local, dentes apinhados e sobrepostos, anomalias dentárias, fratura dental, cárie, recessão gengival, inserção alta do fio labial, sobrecontorno de restaurações, próteses removíveis, aparelhos ortodônticos, fechamento labial inadequado e respiração também podem estar associados.
A inflamação pode ser localizada ou generalizada. Os primeiros sinais da gengivite incluem perda do aspecto pontilhado da gengiva, o sangramento, a sondagem e a vermelhidão, que com a progressão pode se intensificar, além de começar a surgir hiperplasia. Aqui temos uma gengiva com todos esses aspectos, inclusive a hiperplasia. Aqui temos também uma gengiva com um granuloma patogênico, que pode ser característica também da gengivite. Aqui temos outros casos clássicos de gengivite relacionada à placa dental. Histopatologicamente, a gengivite incipiente apresenta um infiltrado inflamatório leve, constituído de leucócitos polimorfonucleares que se acumulam no tecido conjuntivo adjacente ao epitélio sucular. Com a progressão da doença, o infiltrado se torna mais intenso e mostra uma mistura de linfócitos, plasmócitos e células inflamatórias agudas. O tratamento da gengivite consiste na eliminação do acúmulo de placa dental responsável pelas alterações inflamatórias. O máximo de remoção mecânica da placa pode ser auxiliado pelo uso de inúmeros agentes químicos como enxaguantes bucal, como clorexidina ou óleos essenciais e dentifrícios. A hiperplasia gengival espongiótica juvenil localizada é uma doença idiopática que representa um pedaço isolado do epitélio juncional ou sucular exteriorizado e pode ser alterado secundariamente por fatores locais como a respiração bucal. As alterações não parecem estar relacionadas com o biofilme e não respondem à melhoria da higiene bucal. Aqui temos uma foto que representa essa patologia, que microscopicamente é hiperplásica e demonstra uma superfície áspera e papilar. O edema intercelular proeminente e a exocitose neutrofílica não são observadas de forma sistêmica. O estroma associado revela vasodilatação com congestão e o infiltrado celular inflamatório misto. A recomendação de tratamento é que deixa que ela evolua naturalmente. Gengivite ulcerativa necrosante é uma infecção que ocorre na presença de estresse psicológico. Ela foi tão comum nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial que o apelido boca de trincheira se tornou bem conhecido. Acredita-se que os hormônios esteroides relacionados ao estresse alteram taxas de linfócitos T4 e T8 e podem causar a diminuição na quimiotaxia e das respostas fagocitárias dos neutrófilos. Em um caso clássico, as papilas interdentais estão altamente inflamadas, edematosas e hemorrágicas. O odor fético, dor intensa, hemorragia e acúmulo de tecido necrosado também são observados. Ocasionalmente, incluem linfadenopatia, febre e mal-estar. Pode haver também a perda de inserção e mobilidade. As características histopatológicas da GUM não são específicas. Normalmente, as papilas gengivais afetadas demonstram superfícies ulceradas e cobertas por uma membrana fibrinopurulenta espessa. No tratamento, podemos fazer raspagem, curetagem ou uso do ultrassom, sendo que a anestesia provavelmente será necessária. O bochecho com clorexidina, água morna ou com sal ou peróxido de hidrogênio diluído auxiliam na melhora do quadro. O tratamento deve incluir instruções de higiene bucal e uma consulta de suporte normalmente melhora a resposta clínica, além de acompanhamento e manutenção, para reforçar as instruções caso a resistência ao tratamento seja existente. A gengivite plasmocitária ou gengivoestomatite atípica tem sua ocorrência relacionada à hipersensibilidade. A listagem de alergênicos parece ser variada, e uma avaliação meticulosa é frequentemente necessária para afastar uma causa alérgica. A lâmina própria subjacente contém numerosos canais vasculares dilatados e um infiltrado inflamatório crônico muito denso, composto predominantemente por plasmócitos. Os casos mais recentes são similares, porém demonstram menos envolvimento do epitélio superficial e o infiltrado plasmocitário subjacente menos denso. Os pacientes com gengivite plasmocitária devem ser instruídos a manter um histórico completo da dieta, com o registro de tudo que foi ingerido, e possíveis agentes alergênicos devem ser eliminados na tentativa de identificar a causa. Se uma resposta não aparecer, então devem ser executados testes alérgicos. Muitos pacientes nos quais as causas não podem ser descobertas são tratados como imunossuprimidos, tópicos e sistêmicos. Alguns pacientes não respondem ao tratamento. A gengivite granulomatosa pode ser solitária ou multifocal, em geral com diâmetro inferior a 2 cm. As áreas afetadas apresentam-se com máculas vermelhas ou vermelho esbranquiçadas, envolvendo papilas interdentais, mas podem também ocorrer ao longo da gengiva marginal. Essas lesões foram denominadas gengivite
por corpo estranho e acredita-se que surjam quando o dano ao epitélio sucular durante os procedimentos restaurativos ou de higiene oral permitem a introdução de corpos estranhos nos tecidos gengivais. Na biópsia, a gengivite granulomatosa demonstra coleções focais de histocitos misturados com um infiltrado linfocitário intenso. Às vezes, podem ser observados granulomas multinucleares. O tratamento para casos relacionados a corpos estranhos, caso o processo seja sintomático, a excisão cirúrgica do tecido afetado é a terapia preferida. Nas áreas persistentemente atróficas ou erosivas da gengivite, por corpo estranho, cobrir a área danificada com um enxerto de sítio doador gengival saudável pode ser uma opção melhor. Além disso, a profilaxia dental deve ser postergada por 2 dias após a raspagem, alisamento radicular e procedimentos de curetagem. Gengivite descamativa é um termo de gengivite usado para descrever epitélio gengival que se solta espontaneamente ou que pode ser removido com pequenas manipulações. Esse processo provavelmente representa uma manifestação de uma das várias doenças vesiculo-erosivas. Investigações histopatológicas e imunológicas dessa condição revelam que a maioria dos pacientes exibem características diagnósticas de pemphigoide ou líquen plano. Olá, tudo bem? Vamos agora continuar estudando sobre o capítulo 4 das doenças periodontais. A hiperplasia gengival medicamentosa se refere ao crescimento anormal dos tecidos gengivais secundário ao uso de alguma medicação sistêmica, como a ciclosporina, fenitoína, nifedipina e algum bloqueador de canal de cálcio. Clinicamente, após 1 ou 3 meses de uso desse medicamento, a hiperplasia começa a se originar nas papilas interdentais e se estende para a superfície dental. A área anterior geralmente é a mais envolvida. Nos casos mais extensos, essa hiperplasia pode recobrir parcialmente ou totalmente a coroa dos dentes, igual a gente está vendo aqui. Quando há essa proliferação na região lingual e oclusal dos dentes, a fala e a mastigação fica bem comprometida. Em áreas edêntulas não é observado nenhum crescimento, porém pode ser observada a hiperplasia sob as dentaduras ou implantes com manutenção inadequada. No exame histopatológico, a gente pode ver um prolongamento das cristas epiteliais sob o estromo subjacente. A lâmina própria apresenta maior quantidade de tecido conjuntivo fibroso e o tecido também apresenta maior vascularidade e infiltrado inflamatório denso, já que está havendo ali uma resposta inflamatória, né? O tratamento é interromper o uso dessa medicação e, para contornar essa hiperplasia, podem ser administrados antissépticos bucais, ácido fólico sistêmico tópico e alguns antibióticos. Portanto, a gente pode perceber que os clínicos mantêm uma boa expectativa sobre o prognóstico dessa doença e eles não realizam nenhuma terapia invasiva, a não ser que seja detectada perda de inserção ou alguma estética inadequada ou perturbação da fala ou mastigação. Vamos falar agora sobre a fibromatose gengival, que consiste em um aumento gengival de progressão lenta, ocasionado por um crescimento colagenoso excessivo do tecido conjuntivo fibroso gengival. É uma doença com condição rara, que acomete aí um paciente a cada 750 mil pessoas aproximadamente. E a origem dela pode ser familiar, né, o que confere a ela uma característica genética ou idiopática. Na maioria dos casos, o aumento começa antes dos 20 anos de idade e frequentemente está correlacionado com a erupção dos dentes descidos ou permanentes. Após esse processo ter começado, esse processo de hiperplasia, pode haver o crescimento excessivo ao redor dos dentes associados e até mesmo interferência no selamento labial do paciente. Isso pode ocasionar também uma falha ou atraso na erupção dentária ou alterar a posição dos dentes já erupcionados. Em alguns casos, o dente pode estar até erupcionado, mas como o crescimento é tão grande, o tecido conjuntivo fibroso continua recobrindo a coroa e impede a visualização do elemento dentário. Igual a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. O tratamento é a raspagem e o alisamento radicular, né, eliminar aquele biofilme que está envolvido ali. O acompanhamento profissional rigoroso para avaliar a condição de higiene do paciente, a resposta do tecido gengival, como é que está acontecendo, intercalar esse período. A remoção cirúrgica conservadora dessa gengiva que hiperplasiou, que cresceu demais. E, embora a recorrência seja comum nos pacientes dentados, um programa rigoroso de higiene oral desacelera o retorno do crescimento. Nos casos graves, a extração seletiva dos dentes e a gengivectomia é necessária para alcançar uma morfologia gengival normal ou mais próxima do que a gente considera ideal. Bom, a periodontite se refere à inflamação dos tecidos gengivais associada a alguma perda de inserção do ligamento periodontal e suporte ósseo, que faz com que ocorra a migração apical do epitélio clavicular
formando as bolsas periodontais e possível mobilidade dentária. A periodontite está associada a algumas bactérias anaeróbicas, como Porphyromonas gingivalis. Aqui nesse quadro a gente pode perceber a classificação mais atual dos subtipos de periodontite. Ela começa na juventude ou no início da idade adulta, leva anos ou décadas para poder evoluir e inclui padrões cíclicos de exacerbação e remissão de perda óssea. Para que haja periodontite, é necessário que tenha uma perda de inserção clinicamente. Isso pode ser percebido através de 2 exames, ou a profundidade de sondagem ou o nível de inserção clínica. Aqui a gente pode ver a gengiva bem eritematosa, edemaciada. Nesse raio-x a gente vê algumas perdas ósseas horizontais ou verticais. As características histopatológicas são similares, né? O epitélio crevicular apresenta uma bolsa hiperplásica, com intensa exocitose neutrofílica. O tecido conjuntivo exibe uma maior vascularidade pela resposta inflamatória e um infiltrado celular inflamatório denso, constituindo principalmente de linfócitos e plasmócitos. Além disso, é observado grande colônia de micro-organismos representando o biofilme e o cálculo. O tratamento da periodontite, o objetivo principal é eliminar o biofilme patogênico através de raspagem, alisamento radicular ou curetagem. A periodontite ulcerativa necrotizante, a gente precisa eliminar antes qualquer influência de base que tenha causado isso, seja uma imunossupressão, desnutrição, alguma coisa. A partir daí, ela responde bem à irrigação, o desbridamento das áreas necróticas e medidas eficazes de higiene oral, além de administração de antibióticos sistêmicos. Bom, já a periodontite agressiva, ela tem apresentado uma disfunção neutrofílica demonstrável, porém sem manifestações sistêmicas. Geralmente os pacientes com essa patologia apresentam uma quantidade mínima de biofilme dentário, porém apresentam uma resposta imunoinflamatória gigantesca, exacerbada, que faz com que essa patologia tenha um caráter agressivo. Isso pode ser explicado por algum fator genético, visto que esses pacientes apresentam relatos de que seus familiares perderam os dentes muito cedo, ou então são desdentados totais e por aí. Ela pode ser dividida em localizada, quando inicia por volta da puberdade e acomete ali somente os primeiros molares incisivos, como a gente pode ver aqui, ou generalizada. O diagnóstico se dá aí aproximadamente com menos de 30 anos de idade, porém pode ocorrer em qualquer idade. O tratamento é feito através de raspagem e alisamento radicular, porém só isso não detém a progressão da doença. É necessário combinar antibióticos, amoxicilina e metronidazol, e a reavaliação profissional é muito importante. O profissional chama o paciente primeiramente uma vez ao mês, durante 6 meses, e a partir de então a cada 3 meses, avaliando a profilaxia do paciente, como é que está, se está satisfatório ou não, e se o tecido gengival do paciente está tendo uma boa resposta. E o prognóstico dessa patologia é favorável, é bom, desde que o cirurgião dentista consiga adequar o paciente ao plano de tratamento proposto. Bom, por fim, agora vamos falar da síndrome de Papillon-Lefèvre. Consiste em um distúrbio autossômico recessivo que demonstra manifestações orais e dermatológicas, então não afeta somente a boca, mas sim a pele em geral. Clinicamente, pode ser percebido a partir dos 3 anos de vida, mas isso varia muito de paciente para paciente. Eu não vou me ater muito às características clínicas dermatológicas, visto que não é tanto a nossa área de atuação. Porém, as manifestações orais consistem em periodontite radicalmente avançada, observada nas dentições decíduas e permanentes. As características histopatológicas são similares à periodontite crônica e não têm nenhuma especificidade. Porém, é necessário que seja feito esse exame para excluir qualquer outra causa de destruição periodontal. O tecido conjuntivo exibe uma vascularidade maior e um infiltrado inflamatório denso, similar a qualquer outro tipo de periodontite. O tratamento prognóstico é feito através do uso de retinóides sistêmicos. Pode ser feito também uma abordagem com terapia antibiótica, usando amoxicilina e metronidazol, que se mostrou muito eficiente, combinado com a extração de alguns dentes condenados, observando o paciente e uma forte terapia periodontal de suporte. A higiene oral rigorosa, os bochechos com clorexidina e a profilaxia profissional frequente são meios adequados para favorecer a manutenção
desse paciente a longo prazo. O prognóstico aí, eu não consideraria ele tão bom. No livro também não está assim, tá? Um prognóstico razoável. Bom, esse foi o nosso trabalho, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, inscreve no canal para receber todas as notificações, comenta aqui ó, na barra que vai estar aparecendo aqui embaixo, envia o vídeo para 10 amigos. Eu fiquei sabendo que se esse vídeo tiver no mínimo uma visualização, o bichão vai dar total no seminário para todos os grupos. Então é nóis, valeu, tamo junto. Boa noite.